E o hospital não consegue fazer grande coisa, porque a pessoa depois já chega tarde. E muitas vezes a função cerebral está irremediavelmente perdida. E se a gente ainda conseguir, por acaso, reverter aquela situação de paragem cardiorrespiratória para um ritmo perfeitamente normal, o coração está a bater bem, o cérebro já pode estar completamente perdido, não é? E a pessoa pode ficar um vegetal para a vida inteira. Portanto, a comunidade precisa ter algumas noções sobre isto para poder atuar e não entrar em pânico e ficar ali sem fazer nada à espera que o INEM venha. Que é o que a maior parte das vezes acontece. A morte súbita cardíaca, como eu disse, quando ataca cerca de 27 pessoas por dia em Portugal, isto é uma média, normalmente não sou a falar nisto nos telejornais porque a maior parte das pessoas que são afetadas por isto são os idosos. E são os idosos que já têm infartos prévios, que já têm doença cardiovascular prévia e, portanto, olha, morreu, portanto, tinha aquela doença, paciência. Mas é mesmo assim. Só é mediático os casos, sobretudo de jogadores, portanto, atletas e jovens, porque esses muitas vezes são assintomáticos até o evento que foi fatal. Portanto, isso é que é notícia, não é? E desde que morreu foi antes. Exatamente. Antes as pessoas nem ligavam muito. Os fatores de risco são esses: a história familiar de morte súbita cardíaca, doença cardiovascular prévia, portanto, infarto do miocárdio, alterações do ritmo, etc. E, portanto, esta premissa da avaliação médica regular faz cada vez mais sentido e, sobretudo, em jovens atletas que vão iniciar no desporto, devem ser vistos por um médico. Às vezes fazer um ECG não chega, porque o ECG pode ter alterações, mas também pode ser normal. E, portanto, é necessário fazer mais exames e, sobretudo, exames regulares. Porque às vezes há alterações. Imaginemos a criança, o adolescente começa a iniciar o desporto aos 15 anos e aos 20 anos é que desenvolve as primeiras alterações. E se não for seguido, essas alterações vão desenvolver-se nessa altura e ele pode morrer num campo, como aconteceu, por exemplo, com aquele caso de Ferreira. As causas de morte súbita cardíaca são divididas em duas partes: cardíacas, portanto, e não cardíacas. As não cardíacas, portanto, parece um contrassenso, eu chamei morte súbita cardíaca, mas as não cardíacas acabam por estar relacionadas com as cardíacas. E, portanto, acabam por ter uma implicação cardíaca. É assim que eu lhe queria chamar. As cardíacas. Temos, por exemplo, os infartos, sobretudo nos idosos, portanto, não vou falar destas. Temos, portanto, alterações estruturais, como, por exemplo, o caso da cardiomiopatia hipertrófica, que é a alteração mais comum nos jovens com morte súbita cardíaca, e essa vou falar a seguir. Temos também, por exemplo, arritmias, sobretudo arritmias congénitas, como o síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, portanto, são alterações herdadas, normalmente. É um problema, porque as pessoas têm que ficar medicadas para a vida inteira e não podem fazer grandes esforços. E depois vou falar também ali de uma última, que é o comoteocórdis, que é uma patologia tipicamente norte-americana. Não há muito em Portugal, embora haja casos registrados, mas eu acho interessante e acontece também sobretudo nos jovens. E depois temos outras causas, como por exemplo até o afogamento. Diz respeito a um caso clínico que eu vos trouxe aqui no fim para vocês verem, portanto, que um rapaz entrou em paragem cardiorrespiratória precisamente por afogamento. Cá está, é uma causa não cardíaca, mas que vai ter implicações cardíacas, porque vai gerar sobretudo fibrilação ventricular. Que é uma arritmia fatal, que eu vos vou falar também, porque acho que é muito importante, e porque existe necessidade de ser desfibrilado. A cardiopatia hipertrófica, então, uma das patologias associadas à morte súbita cardíaca mais comum nos jovens, tanto e jovens, inclusive aqui, por exemplo, até pessoas até 35 anos, é frequentemente assintomática até ao evento fatal. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm isto, os jovens vão desenvolvendo isto, e só por volta dos 20 e tal anos é que estão, por exemplo, a fazer um exercício intenso, por exemplo, num jogo de futebol, imaginemos, de repente sentem-se mal, caem, pronto, morreram ali, ou até foram assistidos e não se conseguiu reanimar e morreu ali, e não sentiu nada, não teve nada. E isto é que é dramático, porque as pessoas, portanto, veem que isto não dá sintomas e ficam assustadas, não é? Por vezes isto pode dar sintomas. Normalmente as pessoas podem ter, por exemplo, ainda há tempos vi numa Hospital de São João, um rapaz de 16 anos, com uma cardiopatia hipertrófica herdada, no contexto de um síndrome de Fabry, que é uma doença genética, e que ele estava a fazer exercício, estava precisamente a correr, a ter educação física, e caiu, desmaiou. Portanto, e, graças a Deus para ele, teve sorte, porque aquele foi um evento que permitiu diagnosticar uma cardiopatia hipertrófica. Ele agora está restringido de fazer exercício físico intenso, porque só por risco de morrer a fazê-lo. Portanto, tem que estar a fazer medicação, tem que estar a fazer, tem que ter uma atividade física limitada. A cardiopatia hipertrófica, como vocês veem na imagem da direita, é como o próprio nome indica: cardio, coração, miopatia, portanto é doença do músculo, não é? Cardíaco. Hipertrófica é uma hipertrofia, é um crescimento exagerado das paredes do coração. Mas é tão exagerado que impossibilita a função cardíaca normal. O coração, com aquele músculo tão grande, não consegue encher convenientemente, nem sequer consegue injetar o sangue convenientemente. Porque quando o ventrículo esquerdo contrai, o septo
o septo interventricular embate contra o filete anterior da válvula mitral, que faz ali tipo um rolhão. E o sangue não sai. E a pessoa pode ter, e aí até pode ser bom para essa pessoa, porque se não tiver isto diagnosticado, pode dar uma síndrome. E a pessoa vai para o hospital e tem isto diagnosticado. Mas às vezes não dá estes sintomas. E a pessoa, e isto, frequentemente, esta cardiomiopatia hipertrófica, leva a uma incidência muito grande de arritmias fatais, que são a fibrilação ventricular. E esse pode ser o primeiro episódio a diagnosticar esta cardiomiopatia hipertrófica. E a pessoa cai com fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal. Como é que se diagnostica uma cardiomiopatia hipertrófica? Esses são exames, por exemplo, que um atleta deve fazer. Deve fazer o eletrocardiograma. Ali vemos perfeitamente, aqui ao lado direito, temos aqui uma voltagem muito grande. Isto significa que há muito músculo para ser despolarizado. A voltagem elétrica é grande e, portanto, aparece com aquelas ondas enormes no ECG. E isto faz desconfiar que é uma cardiomiopatia hipertrófica. Para confirmar o diagnóstico, fazemos um ecocardiograma, que é um exame, é uma espécie de ecografia cardíaca, que permite avaliar estruturalmente, isto é, a anatomia do coração. E vocês reparem, comparando com a imagem de cima e a de baixo, a de cima, portanto é um normal, a de baixo é a cardiomiopatia hipertrófica. Reparem no espaço que há do ventrículo esquerdo, é mínimo. Aqui. É este bocadinho só, comparado com este de um coração normal. Portanto, é óbvio que isto não é saudável, portanto, isto é doença. Porque também existem situações, portanto, de um músculo cardíaco um bocadinho aumentado, mas em situações dos atletas, mas é perfeitamente normal. Pronto, em alguns casos, para confirmar, podemos fazer um teste genético, um screening genético, para as mutações mais frequentes. Normalmente, a cardiomiopatia hipertrófica é mais comum surge no contexto de mutações das proteínas sarcoméricas, são proteínas do músculo cardíaco, que estão mutadas, portanto, num contexto com um padrão de hereditariedade autossômica dominante. É o mais comum. Podem ser esporádicas também, portanto, somáticas, e, portanto, não ter nenhum antecedente familiar. Existe ainda outra, por exemplo, que eu vos falei, portanto, o caso que eu vi há dias no Hospital de São João, um rapaz que tinha síndrome, a doença de Fabry, que é uma doença que também está associada a uma mutação, mas esta é mais rara, porque está associada a uma mutação numa enzima, e acaba por faltar essa enzima, que é a alfa-galactosidase, que leva à acumulação de uma grande quantidade de substância no músculo cardíaco e gera cardiomiopatia hipertrófica, e entre outras condições mais raras. Isto é um problema, porque há muitas mutações que são menos conhecidas e acabam por faltar no rastreio. O Paumatocordis é muito pouco frequente, mas trouxe-vos que achei interessante. Significa agitação do coração, em latim. E é uma doença que está associada, é um distúrbio que está associado a um impacto abrupto de um objeto contra a parede torácica. Um impacto violento mesmo. Pode ser, por exemplo, uma bola de beisebol, um disco de hóquei, uma bola de lacrosse, uma série de esportes que são tipicamente norte-americanos. Aqui em Portugal não se pratica tanto e, portanto, não é tão frequente.